Hoje é 9/6/2022 e a gente vai comentar com vocês, depois de muitos pedidos, na verdade, muitos inscritos do canal pediram para comentar, até porque Elrond é uma criptomoeda, é uma altcoin que eu sempre converso com vocês aqui no canal, que eu entendo que é uma boa opção para o longo prazo, uma opção que se você investir de maneira que não comprometa o seu capital é muito válido, se você comprar ali aos poucos, fazendo parciais, utilizando o Bitcoin como referência, é uma belíssima opção, uma belíssima altcoin. Então muita gente está pedindo para mim comentar sobre isso, né? O que aconteceu com a Mayer? Será que isso compromete o futuro da Mayer? Mas a gente tem mais motivos para comemorar, na verdade, do que motivo para se preocupar. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir, de compartilhar, que isso ajuda demais. Pessoal, de antemão já quero adiantar para vocês que essa ausência do canal não foi proposital, ela foi devido a uma correria muito grande, mas a gente já está colocando a casa em ordem para voltar a entregar conteúdo com mais frequência aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer um resumão para vocês sobre o que aconteceu? Vamos fazer um resumão que daí fica mais fácil. A gente já vai falar esses pontos para que o vídeo não fique longo, quero que esse vídeo fique em 10 minutos, que fica bom de assistir, né? Não fica aquele vídeo que a gente fala. Pois bem, pessoal, o CEO da Elrond teve uma transparência muito grande, isso é um ponto positivo. Lembra que eu falei para vocês, a gente tem mais ponto positivo do que negativo. E ele mencionou que ocorreu uma falha, né? Tinha um bug na Mayer, e esse bug foi explorado por um hacker, e ele conseguiu levar aí de Elrond pouco mais de $1 milhão, ok? Este é o resumo do contexto, um bug na Mayer. E quando o pessoal percebeu que estava acontecendo essa falha, que estava sendo explorada essa falha, na verdade, eles imediatamente desativaram a Mayer. Então a gente já não conseguia fazer swap, a gente já não conseguia fazer transação na Mayer. Ok, então a gente tem um contexto, a gente tem um resuminho do que aconteceu. Pontos positivos aqui. Primeiro, o hacker conseguiu levar pouco mais de $1 milhão. E a gente tem que entender o seguinte, né? Alguns ataques de hackers por aí, eles levam 10 milhões, 100 milhões, alguns até mais do que isso, como vocês sabem, né? Hackers históricos por aí. Bom, neste caso aqui a gente tem uma falha de segurança sim, negativo, com certeza. É óbvio que uma falha de segurança em uma blockchain é negativo, é um ponto negativo, a gente não pode negar. Só que a gente tem uma transparência muito grande da equipe, a gente tem um valor que foi levado baixo, né? Um valor, por exemplo, que a equipe da Elrond consegue repor caso, né, os usuários tivessem, os investidores tivessem sido afetados com isso, né, os investidores tivessem perdido os seus fundos e eles não fosse possível recuperar, então eles conseguiriam, com o próprio capital que a Mayer tem, repor então os investidores, o que é bem interessante, não compromete em nada, já respondendo aquela pergunta, não compromete em nada o futuro da Mayer, e em seguida a gente já tem então a desativação da Mayer e a gente tem a solução. Eles simplesmente trabalharam enquanto a Mayer estava desativada para resolver esse bug junto com os desenvolvedores, junto com a equipe da Elrond. Então tá tudo resolvido, saldos na conta, as contas do usuário segura, segundo o CEO da Elrond. Pois bem, a gente tem, pessoal, um ponto relevante aqui. Se você acessar o Twitter, por exemplo, sobre essas informações, você vai ver que tem muita gente comentando: eu perdi uma Elrond, eu perdi 5 Elrond, eu perdi 100 Elrond. E eu não vou dizer que é todos, tá? Eu não vou dizer que é todos, porque eu não analisei todos, mas todos que compartilharam o seu endereço que eu avaliei, que eu consegui ir lá no Explorer da Elrond e verificar, é falso, tá? Não aconteceu essa perca de fundo. Eles simplesmente estão colocando, né, que eles perderam esses fundos, talvez tentando dar o golpe para que a equipe da Elrond pegasse o endereço deles e enviasse, então, essas altcoins, essas EGLD para o endereço deles sem fazer a checagem, sem verificar se de fato aconteceu, então, uma perda de fundo para eles, tá? Então é muito relevante. O que eu acho que aconteceu quando o pessoal aqui reativa a Elrond, reativa a Mayer e diz que está tudo certo com os fundos dos investidores, eu acredito que neste momento, como estava offline, eu acredito que neste momento, então, já haviam então reposto todos os fundos que foram perdidos dos investidores, tá? Esse é um ponto bem relevante, um ponto muito interessante. Eu acho que se foi afetado as pessoas, conforme eles mencionaram, vai ser devolvido todos os fundos que foi afetado, mas, segundo eles, 100% dos fundos já foi praticamente devolvido para quem perdeu seus fundos. Olhando para o preço do EGLD, pessoal, aqui é muito relevante, né? Se a gente vir aqui para a gente analisar, olha só, ele sai de 77 praticamente, vem aqui para 6,39. Só que ele fez esse dump aqui somente aqui na Mayer, ele não fez na Binance, não fez na Gate, não fez em nenhuma outra corretora. O que indica pra gente que ninguém conseguiu aproveitar esse dump, tá? Então,
praticamente aqui a gente tem um despejo do invasor e aí a partir deste momento é desativado então a Mayer. E quando ela volta, já volta com o preço normal. Então, são pontos importantes para a gente mencionar. A gente tem outro ponto positivo, na minha opinião, talvez seja o melhor ponto positivo disso tudo, é que isso faz com que o EGLD continue a sua tendência de baixa. Isso é importante. Por que que é importante? Porque a gente, nesse momento de baixa do mercado, o que que a gente está esperando? Eu, particularmente, estou esperando por oportunidade. Estou esperando por aquele bom protocolo, por aquela boa altcoin, que já se provou ser uma boa altcoin, corrija. E corrija mais, não importa se eu estou um pouco posicionado nela. Conforme eu mencionei com vocês, o meu posicionamento em altcoin é com parciais referência a Bitcoin, certo? A gente tem a EGLD agora chegando próximo de 50 dólares. Tá? E o que significa 50 dólares? 50 dólares é esse fundo interessante aqui, de 52 dólares lá de 23/6/2021. Praticamente um ano atrás, o que está acontecendo? A gente está retornando para ele. Tá? A gente segue nessa tendência de baixa, vindo justamente para esse fundo de 50 dólares. E é um fundo muito interessante que eu mencionei, inclusive, né, quando a gente lançou a Elrond ali, que a minha intenção era acumular GLD nessa região aqui, e que muita gente disse que isso nunca iria acontecer. Né? É que quem, na verdade, não acredita que isso pode acontecer é que nunca viu, né, um bear market, nunca viu o que acontece com as altcoins. E acontece isso, pessoal. Sai de 500 dólares e vem para 50, vem abaixo de 50, acontece isso. Então, é justamente isso em bons ativos que fornece boas oportunidades. Então, eu vou acumular EGLD aqui? Depende. Depende do quê? Depende do Bitcoin. Ah, mas a EGLD chegou no menor preço de um ano. Na verdade, mais de um ano, se atingir ou baixar abaixo dos 50 dólares, né? Fechar abaixo dos 50 dólares. Por que tu não compraria? Justamente pela referência ao Bitcoin. O Bitcoin está ditando para mim quando é que eu vou fazer as minhas parciais no mercado de criptomoeda nessa tendência de baixa. Tá? Então isso aqui é um ponto positivo sim que a gente pode, tá? Caminha para isso, caminha para chegar nesse fundo. Quero ver como é que vai suportar a EGLD aqui e principalmente depende do Bitcoin, tá? Depende do Bitcoin. É o Bitcoin que vai falar se é onde vai começar a fechar baixo aqui ou simplesmente a gente vai ter uma recuperação a partir desse fundo. É o Bitcoin que vai dizer isso pra gente. Então, fechando abaixo desse fundo, a gente tem mais promoção e eu só compro quando o Bitcoin falar pra mim que é hora de comprar, tá bom? Pois bem, essa é a minha estratégia da Elrond. Esse é um ponto positivo, na verdade, daqueles que eu queria mencionar para vocês, é que essa invasão, né, essa exploração do hacker, ele fez com que a gente continue nossa tendência de baixa no EGLD. Isso aqui é muito bom. É bom para quem quer acumular, tá? Não compromete em nada a Elrond no futuro. Na verdade, deixa à mostra, deixa à prova uma equipe competente e, principalmente, né, uma equipe transparente. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, um ponto que me faz deixar na minha carteira de maneira muito tranquila essas 10 Elrond, que foi a minha primeira parcial aí que vocês acompanharam, tá? Aqui junto ainda tem duas EGLD que foram adquiridas numa região bem mais alta aqui, pra gente iniciar aquela estratégia na Mayer, lembra? Que eu comentei com vocês, quem é de longa data no canal lembra. Mas aí praticamente 8 EGLD foram adquiridas depois, tá? Então, pessoal, a estratégia continua firme e forte e eu acho que a gente pode ter oportunidades mais à frente, principalmente do Bitcoin. Se o Bitcoin romper aí, começar mais uma vez, fechar abaixo dos 30k, vai lá para 28, desce abaixo dos 28, desce abaixo dos 27, então com certeza a gente vai ter promoções extraordinárias, promoções incríveis em EGLD nas próximas semanas e meses, tá bom? Agora, esse fundo é importante para parcial? É sim. Se você não tem nenhuma EGLD na sua carteira e está de olho na Elrond para acumular por longo prazo, dá uma olhadinha nesse fundinho aqui de 50 dólares, 52 dólares, que você pode sim fazer uma parcialzinha aqui, gastando aí 10% do seu capital destinado para comprar EGLD, tá? Então destine um valor que tu quer, por exemplo, eu quero investir 100 reais apenas em EGLD. Tá barato, eu acho que vai dar bom no longo prazo. Então você vai gastar 10 reais aqui, tá? Gasta 10 reais e deixa lá, esquece que tu tem. Corrigiu mais, gasta mais 10 reais e assim tu vai
Criando uma estratégia, tu vai se expondo aos poucos e quando você vê, você tem um excelente preço médio e o mais interessante, você está preparado para qualquer direção do mercado. Isso é o ponto mais relevante. Esteja preparado caso ele venha bem mais abaixo e esteja preparado também caso eles dão os seus respiros, né, normais aí de uma tendência de baixa, aí você pode simplesmente já ir realizando lucro, já ir colocando dinheiro no bolso, tá bom? Então, pessoal, pontos positivos, na minha opinião. Ponto negativo é a falha de segurança, a gente não pode negar que é negativo. Ponto positivo, transparência da equipe, muito positivo, na minha opinião. Positivo também que poucos fundos foram roubados e que os fundos praticamente já foram todos entregues mais uma vez para o investidor e a tendência de baixa continua no EGLD, assim como no mercado, né? Então, é muito importante que a gente pode ter oportunidade para acumular mais euros. Então, a gente comentou um pouquinho sobre essa exploração na euro, onde não compromete nem um pouco o futuro do protocolo, o futuro do projeto e, na verdade, pode entregar grandes oportunidades para nós investidores. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.